Olá! A professora Isolete está aqui para falar mais um pouquinho sobre a independência do Brasil. Mas o que é independência? O que é ser independente? Independência é fazer as coisas sozinho ou sozinha. Por exemplo, a Isolete sabe escovar os dentes sozinha, sabe se alimentar, sabe dirigir um carro. Eu faço essas coisas sozinha, sem ajuda de ninguém. Mas eu dependo de outras pessoas também. Por exemplo, a Isolete não sabe construir uma casa, eu dependo de um pedreiro para fazer isso. Eu não sei arrumar o meu carro quando estraga, eu preciso de um mecânico para arrumá-lo. Então também dependo de algumas pessoas para fazer algumas coisas. E você, criança, o que você consegue fazer sozinho ou sozinha? O que você já sabe fazer sozinho ou sozinha? E o que você depende do seu papai, do seu irmão ou da sua irmã, da mamãe para fazer? Assim aconteceu com a história do Brasil também. É a história da independência do Brasil. Antes, o Brasil era uma colônia e dependia de um país chamado Portugal. Só que, a partir do momento que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, o Brasil ficou independente. Ele não dependeu mais de Portugal. Ele se tornou um país independente. Começou a fazer as coisas sozinho, sem depender de Portugal. Mas para saber mais um pouquinho, vamos para a história! Era uma vez um príncipezinho chamado Pedro. Ele veio de uma terra bem distante daqui, chamada Portugal. Veio com sua mãe, Carlota Joaquina, e veio também com o seu pai, Dom João VI. Eles ficaram aqui no Brasil por algum tempo, os pais de Pedro, que mais tarde se tornou Dom Pedro I. Filho, temos que conversar, filho. Fale-me, papai, o que você quer? Eu e sua mãe pretendemos voltar para Portugal, porque temo pela coroa. Dom João VI tinha medo de não se tornar rei, por isso que ele estava voltando para Portugal. Mas antes de voltar para Portugal, te nomeio príncipe regente do Brasil. Você vai cuidar agora dessas terras para mim? Sim, papai, pode deixar. Pode deixar. Tchau, meu filho. Tchau. Tchau, filhinho. Tchau. Tchau, mamãe. E a Carlota Joaquina e o Dom João VI voltaram para Portugal. Essa é a Dona Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I, porque mais tarde ele casou com ela. Dom Pedro I casou com a Dona Leopoldina, que lhe ajudou e muito a comandar o Brasil. Passando um bom tempo, chega um mensageiro. Dom Pedro, Vossa Alteza, Dom Pedro, Vossa Alteza. Vossa Alteza, Dom Pedro. Fale. Tenho uma mensagem, uma carta para o senhor de Portugal. Aí Dom Pedro abre a carta e vê que Portugal está exigindo que ele volte para lá. Então, Dom Pedro se reuniu com os seus apoiadores e eles tiveram uma ideia de fazer um abaixo-assinado pedindo para que Pedro ficasse no Brasil. E assim aconteceu. Mas o que é abaixo-assinado? Abaixo-assinado é a coleta de um monte de assinaturas de pessoas, ou seja, uma folha com vários nomes de pessoas pedindo para que Dom Pedro I permanecesse no Brasil, ficasse no Brasil. Entregaram essa folha a Dom Pedro e Dom Pedro ficou muito feliz em saber que mais de 8.000 pessoas escreveram o nome delas
lá naquela folha, pedindo para que ele ficasse. Então ele falou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse dia ficou muito famoso como o dia do fico. Dom Pedro I continuou seus trabalhos por ali, mas ele teve que fazer uma viagem. Quando Dom Pedro viajava, a regência do Brasil era transmitida a Dona Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I, que tinha o seu conselheiro fiel, José Bonifácio, que o ajudava nas tomadas de decisões. Então, chegou mais cartas de Portugal exigindo que Dom Pedro voltasse a Portugal, voltasse àquele país. Então, a Dona Leopoldina, José Bonifácio e mais algumas pessoas estavam pensando qual seria a solução. José Bonifácio, precisamos tomar alguma atitude, José Bonifácio, para impedir que Portugal transforme o Brasil numa colônia novamente. Calma, Vossa Alteza, estou pensando. Oh, tive uma ideia, disse José Bonifácio. Vossa Alteza, escreva uma carta imediatamente para Dom Pedro I para que ele declare a independência do Brasil. E assim ficaremos livres de Portugal. Aí a Dona Leopoldina, mais que depressa, escreve uma carta e chama o mensageiro. Mensageiro! Mensageiro! Sim, Vossa Alteza, estou aqui para servi-la. O que a senhora deseja, Vossa Alteza? Leve essa carta imediatamente a Dom Pedro. Urgente, mensageiro, urgente. E lá se foi o mensageiro. O mensageiro levando a carta mais que depressa a Dom Pedro I. Ele o alcançou às margens do rio Ipiranga. Vossa Alteza, tem uma carta da Vossa Majestade, Dona Leopoldina, para o senhor. O mensageiro entregou a carta a Dom Pedro I. Dom Pedro I leu. Dom Pedro não estava se sentindo muito bem naquele dia, estava com um pouco de dor de barriga, mas mesmo assim leu a carta e gritou: independência ou morte! Ou nos libertamos de Portugal, ou morremos pelo Brasil. E a partir daquele dia, Dom Pedro se tornou uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Naquele instante, ele se tornou livre de Portugal. Ele não dependia mais de Portugal. Ele era um país independente. Dom Pedro I subiu no cavalo, gritando bem alto assim: independência ou morte? Pois desse grito no rio Ipiranga, não somos mais colônia e sim um país. Viva Dom Pedro, viva o Brasil, 7 de setembro, independência do Brasil. Viva Dom Pedro, viva o Brasil, 7 de setembro, independência do Brasil. Brasil!